de Mateus, capítulo 24. Ele ficar sentado, não precisa levantar, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 24. Louvado seja Deus. Livro de Mateus, capítulo 24. Louvado seja Deus. Versículo 22 em diante. Santa Ceia do Senhor. Então, mais correu pouco tempo, um pouco para terminar o horário. Só uma passagem para a reflexão dos irmãos, amém? Diz a Bíblia: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém Jesus lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-os os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genesaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos que o tocavam ficavam sãos ou curados. Louvado seja Deus. Todos, quando a Bíblia fala todos, é todos, independente de quem quer que seja. Podia ser crente, podia não ser crente, podia não fazer. Todos que tocavam eram curados. Não fazia exceção a pessoas do Senhor da glória. Irmã Elisângela, né? A Rosângela, né? Tem visto aí, Deus abençoe a irmã Adriana, que me cumprimentei. A irmãzinha lá no cantinho, né? Bênção de Deus, Deus abençoe o alimento, viu? Louvado seja Deus. Irmãos, irmãs e servos de Deus, nessa leitura a gente meditar um pouco sobre esta passagem, onde Jesus, o título diz, ele anda por cima das águas, ou por cima do mar. Louvado seja Deus. Porque foi a primeira vez que um homem andou sobre as águas. Não se tem escrito em outro lugar e andou sobre as águas, mas o único primeiro homem a andar sobre as águas, para que os discípulos vissem que ele realmente era o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Mas o interessante é que quando Jesus estava pregando para a multidão ali no lado do rio, ele disse aos discípulos: pega o marquês, vai para outra banda. E os discípulos disseram: não, a gente não vai, isso está escrito na Bíblia. Eles temiam ir, porque ir sozinho queria ir com Jesus, mas Jesus convenceu eles, eles pegam o barco e seguir. Eles, pensando que Jesus ia pegar outro barco e seguir, eles entraram no barco e foram em seguida. Mas eles já tinham tido uma experiência antes disso. Ontem o mar se levantou grande vento, onde Jesus estava deitado no barco e acalmou a tempestade, já tinha sofrido algumas situações. Talvez ele não queria ir por causa dessa situação, porque antes já tinham tido uma experiência ali no mar. Ou porque também, anteriormente, não muito tempo antes, mataram João Batista. Teria ir para aquele lado porque poderia ir o pessoal que vingasse alguma coisa. E eles temiam ir sem Jesus. Mas confiando que Jesus iria em outro barco, eles entraram no barco e seguiram de mar fora. Mais interessante na passagem
passagem que Jesus despede a multidão e não pega barco para ir, mas ele vai ao monte orar. Louvado seja Deus. Ele não pega um barquinho para ir atrás dos discípulos. Pelo contrário, ele sobe ao monte em particular para orar ao Pai. É o segredo da vitória. Você quer o segredo da vitória? É orar em secreto. Você, Deus, orar ao Senhor, dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero uma resposta tua, eu sou servo teu, eu quero a tua presença. Mas olha, derrame o seu coração na presença de Deus. Em vez de montar para A e para B, vá, conte ao Senhor, você no seu quarto, na sua cama, conte para Deus tudo que você esteja passando ou precisando, porque é o segredo da vitória. E Jesus conseguiu a vitória mostrando a Satanás pela oração e a comunhão com o Pai, e ele não podia ter poder sobre ele. Louvado seja Deus. E quando ele vai orar e ora ali no monte, declina à tarde e chega à noite, e a Bíblia relata que foi na quarta vigília. A quarta vigília, os romanos dizem que são três horas a cada quarto, mas já os judeus são de 4 em 4 horas. Então nós alegamos que seria de 3 da tarde às 3 da manhã às 6 da manhã, nesse período que Jesus vai por cima das águas e vai em encontro aos discípulos. Louvado seja Deus. E quando ele vai caminhando, e o interessante é que a Bíblia diz, irmãos, que ele não foi direto para subir no barco, mas ele fez como que ia passar diante do barco por cima das águas. É bíblico, está na Bíblia. Ele ia passando do barco. E quando os discípulos viram, ficaram com medo. É um fantasma. Gritaram, a Bíblia diz que eles gritaram. E olha que não tinha mulher no barco, não, é só homem. Era só homem que tinha, se fosse mulher, porque é mulher, né? Mas era só homem que tinha no barco. E gritaram, ficaram pasmados com medo, porque pensando que era fantasma, que era alguma coisa mística daquele tempo. E iam nesse tempo, acreditavam nisso. E quando aconteciam essas visões, ele pensava que o barco ia afundar. Mas quando eles começaram a gritar com medo, alarmado, Jesus disse: não temas, não temas, não temas, sou eu, não temas. Aí Pedro chega e diz, aí Pedro criou coragem. Se és tu, mestre, me manda que eu vá em modo contigo. Se é o Senhor, deixa que eu vá em modo contigo. Jesus diz na palavra: vem. E ele desce no barco. E a Bíblia diz, fala claramente que Pedro andou sobre as águas. E quando ele começa a andar nas águas, vai encontrar Jesus, porque ele estava, os olhos fitados em Jesus, para ir caminho a Jesus. Mas quando o vento veio sobre ele, e veio aquele vento forte, ele sentiu um pavor, e olhou para um lado e para o outro, e começou a afundar. Louvado seja Deus. E ele começou a gritar: Senhor, salva-me, salva-me, que eu estou a perecer. E Jesus pega ele pela mão e diz a palavra que ele não queria ouvir: porque duvidaste, homem de pequena fé? Porque duvidaste da minha palavra? Porque duvidaste do meu mandar? Se eu te mandei, tu irás. Se eu te mandei, se Jesus mandou, vá. Se Jesus disse que vai acontecer, porque duvidaste. É pela fé que você recebe a vitória. Louvado seja Deus. Pedro exerceu uma fé para ir de encontro a Jesus. Ele exerceu uma fé e andou sobre as águas, mas chegado ao meio do caminho, ele afunda, porque olha para um lado, olha para o outro. Assim tem muitas pessoas que querem a vitória, mas não tem um olhar fixo em Jesus, olhar para o caminho do céu, olhar para Jesus. Muitas das vezes as coisas do mundo atrapalham a visão e começa a olhar para um lado e para o outro, e começa a afundar, começa tudo a dar errado. Por quê? Não olhou para Jesus diretamente. Louvado seja Deus. E Jesus dá a resposta para você: por que duvidas, homem de pequena fé? Por que duvidas, mulheres de pequena fé? Deus não está rejeitando, só está dizendo que a fé é pequena. Louvado seja Deus. A gente precisa exercitar a nossa fé. Exercitar. Você quer um milagre? Acredita que vai acontecer? Se acreditar, vai acontecer. É pela fé que você recebe a vitória. Louvado seja Deus. Pela fé, e é como diz na Bíblia, quando aquele centurião chegou para Jesus e disse: não sou digno de tu ires na minha casa, mas diz uma palavra e meu criado sarará. Olha a fé desse homem, não precisou Jesus ir lá na casa dele.
só pela palavra, só por decreto, a fé daquele homem, que ele determinou no coração: eu creio na cura do meu criado, eu creio que Jesus salva, eu creio que Jesus batiza, eu creio que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se ele der uma palavra, acontecerá só pela fé. Mas cadê a fé? Cadê a fé? Para operar o milagre. Então é de acordo com a sua fé que você recebe, é de acordo com a sua fé que você recebe. É igual o trabalhador, quanto mais trabalha, mais recebe. É assim, a fé também é desse jeito. Louvado seja Deus. E Pedro, quando ele começa a afundar e grita: Jesus, salva-me, Senhor, louvado seja Deus. E Jesus dá aquela palavra que ele não queria ouvir, porque ele dá a chama de pequena fé. E o interessante é que Jesus vai, pega na mão dele, e não só pega, irmão, mas ele puxa ele para cima. Oh, glória a Deus. O que Jesus está dizendo nesta noite para mim e para você? Não é só pegar na sua mão, mas ele vai tirar dessa enrascada, vai tirar desse tormento, vai tirar dessa situação. Não é só pegar na sua mão, não é só toque, não. Ele vai te tirar, ele vai te levantar, ele vai te exaltar, porque o Deus é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele não faz obra pela metade, ele faz a obra completa, mas é pela sua fé. Se você acreditar, você recebe. Se não acreditar, não receberá. Louvado seja Deus. Jesus, a mão dele está estendida para salvar. Ele pega na mão dele e puxa ele lá do abismo e diz: porque duvidaste, homem de pequena fé? E a Bíblia nos diz que ele vai com ele andando e sobe no barco e acalma a tempestade. Aleluia. Não só entrou no barco, mas ele acalmou o vento. Eu não sei que vento você está aí soprando, não sei que vento está sendo na sua casa, na sua obra, no seu deixando, não sei que vento está acontecendo, mas Deus sabe, não é só pegar na mão de Jesus, não é só pegar, mas Ele te tira desse embaraço, Ele tira dessa situação, Ele te leva para a glória de Deus, porque Deus é poderoso, grandioso, majestoso, é por Ele, tudo é para Ele. Ele está aqui na casa, adora Ele, ouve a Ele, porque Ele tem uma bênção para você, basta você acreditar. Mas irmão, eu estou muito tempo nessa prova, eu estou passando dificuldade, a minha casa está um reboliço, eu estou com enfermidade, não importa a situação, não, irmão, é botar a fé em prática, adorar Deus, chega no meu quarto, dobra o teu joelho e dizer: Senhor, eu quero particular com o Senhor, eu não aceito essa situação, eu quero tu na minha presença, determine e faça a prova. Mais uma vez, quando chega em casa, toma um café, aí está lá o colchão, olha, está bem macio aqui. E quando chega no quarto, já está um pé em cima do colchão. O lençol já está na metade. Louvado seja Deus. Como é que a bênção vem, irmão? Nós temos exemplo que Jesus, ele tinha o costume de orar em particular com o Senhor. Ele subia o monte, não importava a hora, não importava a situação. Ele subia, ele ia orar, ele tinha uma comunhão com o Pai, um momento de adoração, um momento de comunhão. Você tem esse momento de comunhão com o Senhor? Você tem esse momento que você parou para o Senhor, para orar ao Senhor, para ter comunhão com o Senhor, para ter poder, para repreender o mal? Você tem esse tempo? Você tem tempo para a escola, tem tempo para a festa, tem tempo para todas as coisas, mas cadê o tempo de Deus? Cadê separar o tempo para o Senhor, para ter comunhão com Ele? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas Pedro era um homem determinado. Ele era rude. A Bíblia fala que ele era rude em letras, mas ele tinha fé dentro dele. Ele levou Jesus 3 vezes, levou. Louvado seja Deus. 3 vezes ele levou Jesus. Mas uma pregação de Pedro salvou milhões de almas. O poder de Deus sobre aquele homem. Ele tinha sinceridade, tinha um coração puro. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus escolheu ele para discípulo e disse: sobre esta pedra ele ficará em minha igreja. Jesus sabia quem era ele, sabia quem era Pedro, sabia todas as coisas dele, sabia tudo sobre ele. Por isso que Jesus escolheu ele, Jesus sabia o seu coração e dizia: as portas do inferno não prevalecerão sobre ele. Louvado seja Deus. O que Deus nos diz nessa noite, irmão? O inferno não vai prevalecer sobre a sua vida, não vai. Você foi escolhido de Deus, você está na presença de Deus, você tem buscado ao Senhor, porque está esse recolhido, porque está esse nó dentro da sua vida, dentro da sua casa, porque está acontecendo. Determine a vitória. Ó Senhor, eu boto a minha fé em prática, eu determino que saia todas essas coisas dentro da minha casa, saia tudo da minha vida, porque eu sou filho do Deus
mas é dependendo da sua fé, irmão. Se a fé é pequenininha, é com Pedro, no meio do caminho, cai. Mas se a tua fé for perseverar, você vai andar por cima das águas, as águas não vão te afogar, você vai passar por dentro do fogo, como aquele fez homem, passear por dentro de uma fornalha e o fogo não queimava, você vai passar por todos os momentos e nada vai te atingir, porque você está na visão de Jesus, você não vai olhar para a tempestade, não vai olhar para o vento, a sua visão é Jesus, a sua luz é Jesus, a sua salvação é Jesus, você não olha para os lados, não olha para as coisas que vêm tentando atrapalhar a sua vida, o seu caminho é Jesus, a sua salvação é Jesus, o Senhor é Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas quando muitas vezes pessoas que às vezes estão tão esfriadas da palavra de Deus, vamos dizer assim, não tão afastadas, mas tão frias da presença de Deus, e às vezes cantam um hino maravilhoso, como já cantou aqui, e ele não consegue nem dar uma glória, o coração sangrando, machucado, sofrendo, padecendo, está numa situação tão congelante que não consegue abrir a boca para dar glória a Deus, para que Deus mude a história, porque não é que ele está desviado, não, é que a situação está tão caótica, está tão terrível dentro da sua vida, que ele não consegue ter ânimo, não consegue nada, assim como Pedro estava afundando, ele pensou que ia morrer, mas ele segurou na sua mão e disse: sai daí, Pedro, ô homem de pequena fé, porque duvidaste da minha palavra, porque está duvidando que eu salvo, porque está duvidando que eu batizo, porque está duvidando que eu curo. Tem gente duvidando que Jesus não cura. Jesus não curou, Jesus não fez, Jesus não faz, mas é dependendo da sua fé. Jó também não tinha nenhum pecado, Jó não tinha nada de pecado, mas o diabo incitou para que entrasse em Jó numa enfermidade e passou ali muitos tempos enfermo. Jó não tinha pecado nenhum, mas era para a glória de Deus. Muitas das vezes a enfermidade, o problema que você está passando, é para a glória de Deus. Deus está fazendo mover, Deus quer te levantar, Deus quer te exaltar, Deus quer te chamar na presença dele, Deus quer um propósito com você, Deus quer um particular com você, e você fica murmurando, fica falando coisas, criticando as coisas lá e as coisas dele. Então somente vai à presença de Deus, entra no teu quarto, faz a tua oração em secreto com o Senhor, chama Jesus para um particular, ele vai te exaltar, irmão. Mas muitas vezes confia no médico, no homem. Quando diz Jeremias: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia na força do seu braço, louvado seja Deus. Mas aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A glória dele é o Senhor, a vida dele é o Senhor, ele entrega a sua vida ao Senhor, ele não olha para os lados, não olha para a tempestade, não olha para o vento, não. O caminho é o Senhor, o caminho é a glória de Deus. Não importa a situação, se eu vou passar pelo fogo, se eu vou passar pelas águas, eu quero a minha salvação, eu quero encontro com o Senhor, eu quero que a tua presença dele esteja do meu lado. Não vá a lugar nenhum se tiver a presença dele. Não anda. Sem a presença de Deus nada acontece. Louvado seja Deus. Vou dar um exemplo claro, irmãos. Fizemos uma campanha de 7 semanas. Aqui foram 7 semanas, 7 dias de campanha. E algumas pessoas, não todas, mas muitas pessoas receberam milagre e não vieram para agradecer. Não vieram agradecer ao Senhor, que é a bênção do Senhor. Não vieram dizer: Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos recebidas. Muitos, Deus sabe que muitos receberam bênção, mas não agradeceram, como os leprosos. Foram 10 curados, só um voltou para agradecer. Aí Jesus pergunta: cadê os outros? Não foram curados? Os 10, cadê os outros? Não sei, só eu voltei. Louvado seja Deus. A gratidão ao Senhor, louvado seja Deus, é um sacrifício vivo. É você na presença de Deus. É você que diz: Senhor, eu recebi tua bênção. Não é tocar trombeta não, irmão. Não é tocar trombeta não, mas agradecer ao Senhor é por ação de graça, é um louvor, é um propósito, é quando você agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas, alcança a bênção, Deus faz milagre, Deus trabalha e não agradece a Deus, é ingrato, é como o povo lá do Egito, ingrato. Deus salva o povo do Egito, passa pelo mar vermelho, chega lá, derrama maná sobre aquele povo, abre água da rocha e o povo entrega, o povo não tinha crença. Povo absurdo daquele tempo, hoje não é diferente. O povo quer bênção, quer milagre, quer receber as coisas de Deus, mas não quer sacrificar essa sua vida. Louvado seja Deus. Tem que sacrificar. Se não houver sacrifício, a sacrifício é a nossa
vida ao Senhor, dedicada a Deus, louvar, engrandecer o nome do Senhor, porque estamos aqui hoje, Santa Ceia do Senhor, memorizando a morte de Cristo. É uma Santa Ceia de Deus santificada para o Senhor, a glória dele, tudo é dele. Ele morreu na cruz para nos simbolizar, é coisa santa, sagrada, mas muitos estão fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma, não estão dando mais crédito às coisas. É por isso que as coisas estão desandando, e haverá dias terríveis nessa terra que muitos vão procurar a igreja e não vão encontrar, vão procurar entrar na igreja para falar com Deus e não vão encontrar, porque a pressão vai ser tão grande, pandemia vai vir, e vai vir pandemia por esses tempos aí, e vai ser terrível, e muitos vão descer a cola, porque o Senhor está com a mão estendida para julgar esta nação incrédula, que não tem temor ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas aqueles que servem ao Senhor é como os montes de Sião, não se abalarão. Não se abalarão. Pode vir pandemia, pode vir o que vier, pode vir perseguição, pode vir o que vier. Ele não se abala com essas coisas, porque sabe que a luz do poder vem do Senhor, a vitória dele está no Senhor. Pode vir o que vier, pode vir espelho, pode vir o que for, pode tirar tudo sobre mim, mas não tira a tua presença da minha vida. Aleluia. Pode tirar tudo, pode tirar a família, pode tirar a casa, pode tirar o que tiver, tudo, pode tirar tudo, só não tira a tua presença da minha vida, Senhor, porque sem a tua presença eu não sou nada, sou pó e cinza aqui na terra, mas tu és Deus grande, glorioso, majestoso, tu és um Deus tremendo, estás no céu, estás na terra, e tua mão está estendida, todo o universo está nas tuas mãos, toda a vida está nas tuas mãos, não importa, é adorar, é adorar, é adorar, é adorar o Senhor. Tem que adorar o Senhor, não é só vir à igreja por vir, não é só sentar no banco, não é só ficar, cantar umas tranquilas, você tem que vir de coração quebrantado para adorar o Senhor e almejar a salvação de Deus, porque virá dias na terra de perseguições e muitos vão sair fora, muitos vão ficar longe, porque não vão suportar a aflição tão grande que vai ser nessa terra. E muitos não estão acreditando, mas o Senhor tem falado através dos seus santos profetas, através do pastor, que haverá um rebuliço, haverá perseguição. Quem estiver vivo vai ver a situação nessa terra, e são os verdadeiros crentes é que vai permanecer, porque Deus vai guardar. Aleluia. Aleluia. Assim como aqueles povos chamados Quaker, Quaker quer dizer um povo que treme. Quando eles não aceitaram lá em Roma um evangelho de fachada, um evangelho que adorava a Deus diferente, eles não aceitaram e reuniram aquela família e foram para as montanhas. Não aceita essa situação, vão para as montanhas, vão ficar fora desse povo, porque Deus não se agrada dessas coisas. E eles subiram para a montanha, mas lá na montanha, irmão, não tinha nada, não tinha o que fazer, não tinha comércio, e para comprar as coisas. E um certo dia eles orando, ele orava tanto que o monte tremia, e Deus respondeu naquela noite para aquele povo e disse: faz um produto que eu vou engrandecer vocês na terra, e tu serás grande sobre a terra. E colocou um produto chamado Aldeias Quaker, né? Acho que você conhece, né? Vocês conhecem, talvez? O produto mais vendido do mundo. Mais vendido do mundo. Engrandeceram aquele povo porque não aceitaram as coisas do mundo, ficaram firmes na presença de Deus. Muitas coisas podem passar, mas se você estiver firme na presença de Deus, nada vai te atingir. Você vai ser glorioso, você vai ser engrandecido, porque você é fiel, está na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas tem muita gente pegando Jesus por bobagem. Bobagem. Não estou querendo mais adorar. Não estou querendo mais compromisso com as coisas de Deus. Não estou querendo. Deus só quer compromisso aqueles que têm compromisso. Compromisso com Deus é esse. Você quer ser vitorioso? Ande na presença